Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade, na cidade de Caieiras. Estamos aqui reunindo-nos para mais uma fluidoterapia dominical, onde abordamos o Evangelho de Jesus pela visão dos Espíritos. Hoje nós vamos fazer um trecho, vamos fazer o estudo de um trecho das bem-aventuranças, especificamente bem-aventurados os aflitos, o item A melancolia. E a mensagem do Espírito, né? Nesse trecho ele fala que sabeis que por vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Ele ainda diz que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, preso ao corpo que lhe serve de confinamento, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, o espírito cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. A gente tem alguns sentimentos, né, por detrás da melancolia, e a gente vai discutir alguns deles. Entre eles, a tristeza. Né? O que é a tristeza? Né? A tristeza ela acontece quando uma mudança gera uma reflexão, um pensamento. Né? É um abalo que a gente sente que nos leva a mergulhar em nós mesmos. Né? Que a gente tem uma necessidade de compreender, né, o que está nos acontecendo, de se adaptar a uma nova situação e de aceitar essa situação. A tristeza, ela não afeta a nossa produtividade como seres humanos e o nosso relacionamento, né? Inclusive, é o relacionamento que pode vir a ser benéfico nessas situações. Tá? O La Fontaine, né, é um escritor francês, ele dizia que sobre as asas do tempo a tristeza vai-se embora. Nada como o tempo, né, para acabar com a tristeza, né, para eliminar a tristeza. William Blake também falava uma outra solução para a tristeza, que ele falava que a abelha atarefada não tem tempo para a tristeza. Né? E ainda Jesus falava, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Alguns dizem, nada como um tanque de roupa, né? Nada como um lugar para varrer, um terreno para carpir para acabar com a tristeza. Mas a tristeza é uma coisa menor. Né? E existe, além disso, o sentimento do luto. Esses sentimentos são todos meio parecidos. Né? O luto ela tem uma causa. Né? É um conjunto de reações e de sentimentos que a gente tem, né, que a gente passa, e experiências quando a gente perde algo ou alguém. Né? A duração do luto ela varia por vários fatores, né? Como a relação entre o ente querido e você, a natureza dessa perda, a forma da perda também, né? Muitas vezes ele influi, e o apoio emocional disponível que a gente tem. Né? Então o luto ele tem uma duração assim que não é fixa, não existe um tempo para o luto. O luto ele tem várias fases, né? E cada uma pode ter tempo diferente para de uma pessoa para outra. E essas fases, com mais intensidade, com menos intensidade, a gente passa por essas fases. Né? A primeira fase é da negação, a segunda é da raiva, depois a da barganha, depois a depressão e, por fim, a aceitação. Tá? E não há um prazo específico para o fim do luto. Né? E cada um tem o seu tempo. E ele é essencial que a gente respeite o tempo de cada um. Tá? Ele pode variar de uma pessoa para outra. Tem pessoas que ficam de luto durante anos. Né? Alguns dias, alguns meses. Tá? Aí nós temos também o sentimento da depressão. Né?
E a depressão é um fenômeno interno, né, que não precisa de um acontecimento para ser disparado. De repente a pessoa torna-se apática, ela não sente vontade de fazer nada e ela não entende o porquê daquilo. Ela tem sentimentos de falta de valor próprio, ela se desvaloriza, né? Ela se culpa e ela tem arrependimentos que são inadequados, né? Ela se sente impotente, ela se sente desesperançada. Ele tem dificuldade de concentração, de memória, cansaço sem explicação, alteração de sono, de apetite. E ela não consegue nomear o que está sentindo, nem dar algum sentido àquilo tudo, né? Por que aquilo acontece. A depressão é um mal moderno, acontece muito, né? E ela influencia na produtividade e no relacionamento. Agora, tratando do tema melancolia, que uma quarta situação, né, desse sentimento, a melancolia é uma tristeza vaga, permanente e profunda. E ela leva a pessoa a se sentir triste e não ter prazer em nada, tá? Na vida. Nada na vida lhe dá prazer, lhe dá alegria, né? Freud dizia que a melancolia era um luto sem causa, ou perda, né? Era um luto que a pessoa passava que não acabava nunca e não tinha um motivo. A melancolia é um sentimento que ela provoca uma apatia generalizada, a pessoa não sente a vontade para fazer nada. Muita tristeza, falta de expectativa no dia a dia. É um transtorno de humor que afeta os planos, a produtividade, né, o humor, né, e os relacionamentos da pessoa. Né. Alguma causa da melancolia tão como a perda de parentes, né, ou de entes queridos, ou de objetos, né, estimados, ou término de algo bom. E ela gera uma depressão persistente, ela é mais forte que a depressão. Tá? E ela ocasiona uma perda de interesse em qualquer tipo de atividade, né? Prejudica o dia a dia da pessoa significativamente. Ela tem causa que pode ser biológica, psicológica e social, né? de angústia. E esses fatores podem causar uma mudança na função cerebral, inclusive da pessoa, inclusive alterando a atividade de determinadas regiões do cérebro. Ela pode incluir a melancolia, alterações no sono, no apetite, no nível de energia, na concentração, comportamento diário e da autoestima. Por isso que ela é muito perigosa, porque isso aí ela também está associada a pensamentos suicidas, que a pessoa não vê razão para mais nada. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Ainda no item da melancolia, né, que eu citei, o espírito ainda traz uma outra mensagem dizendo: crede, resistir com energia a essas pressões que vos enfraquecem a vontade. Então a gente tem que estar atento, muito atento, né? Porque a nossa alma ela dispõe uma alavanca da vontade, né? E a vontade, no campo do espírito, quanto mais elevado o discernimento ele tem, né, vai fazer com que a gente crie energias, né, para nos libertar, enriquecer, agravar e acrescentar os bens, né, na nossa esfera do destino, ou ao contrário, né, nos aprisionar, fazer com que a gente não dê valor, né, e agravar os males que a gente também passa. Então é a vontade que nos vai nos impulsionar. Tem um escritor francês antigo, né, pouco lembrado, chama Romain Rolland. Ele falava que a vida não é triste, mas há momentos tristes na vida. E Emmanuel lembra que tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade, unida, logicamente, à decisão de agir. No outro trecho dessas mensagens do Espírito sobre melancolia, ele ainda diz que são inatas no espírito de todos os homens a
as aspirações por uma vida melhor. Então está dentro da gente o desejo de uma vida melhor. Isso é natural. Não nos fez para sofrer. Ele nos fez para que a gente almejasse e buscasse a melhoria. Só que a felicidade não é um tapete mágico. Né? Ela nasce daquilo que a gente espalha, né? Não daquilo que a gente acumula. Né? A receita de uma vida melhor vai ser sempre a gente se melhorar. E através da melhora que a gente tem, que a gente vai realizar a melhora nos outros. Né? Não adianta querer melhorar o outro sem melhorar primeiro a nós mesmos. No livro da Esperança, que é psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel, tem um trecho que chama Em Louvor da Alegria. Né? O item 11, né? E está lá, bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Né? Jesus disse isso, está lá em Lucas 6, 21. E ainda nesse item 25 também tem um trecho que está no livro da Esperança, dito pelo Espírito, e lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra, quer dizer, a nossa vinda para a terra, né? Nossa prisão na terra, entre aspas, tendes que desempenhar uma missão que não suspeitas, que ele não sabe. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo diversas obrigações que Deus vos confiou, e a gente não sabe. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Nos dias que a gente tem na nossa vida, na nossa jornada, né? Os dias difíceis, né? A gente não deve permitir a nossa conversão da depressão, que ela vai se tornar um veneno. Quando a gente está aflito, a gente diz que nosso espírito está carregado de sombra, né? Como se tivesse uma sombra nos acompanhando. Isso não deve ser motivo para a gente se lançar no desânimo. Né? A gente pode mentalizar em nós mesmos, pensamentos positivos, nesse exercício de otimismo, de fraternidade, de ver a beleza que tem a luz do sol, ou que tem as flores, sabe? Se animar. Né? Se a gente ficar mudo, né? E ficar afirmando que não suporta os conflitos que nos cercam, e a gente fica mudo por conta disso, isso não impede que a gente abra a boca, né? Para falar sobre conforto e paz. Né? Aí, mas as pessoas fazem, mas o mundo é um imenso vale de lágrimas, né? E cruzam os braços para chorar, né? E tem mãos para trabalhar em favor dos que sofrem, né? E não usam. Nós abandonamos na solidão voluntária muitas vezes, irritado, nos abandonamos alegando que os amigos não nos entendem, perdemos tempo lamentando. E a gente sabe que existem situações que nos afetam, né? Muitas vezes ou algum fato, né, que a gente vê, uma situação que a gente passa ou percebe alguma coisa, pessoas, né, música, perfumes, e são indutores de incursões inconscientes no passado. A gente volta no passado. Né? E conforme tenha sido essa experiência do passado, a gente vai ter um sentimento. Se o registro dessa ocorrência é uma experiência feliz, a gente se sente bem, a gente se lembra daquilo, né? Como uma experiência feliz e toca adiante. Se é o contrário, se forem experiências malfadadas que nos marcaram, né? A gente vai ter um sentimento também correspondente. Então, quando a gente estiver mergulhado em melancolia, a gente deve fazer o máximo no nosso esforço para a gente mudar esse clima. E como é que a gente muda esse clima? Através de uma leitura edificante, de uma prece, de um trabalho, né, em prol do próximo, para alguém, por alguém, né, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham um bom domingo, um ótimo dia das mães para as mães que estão aí nos ouvindo e aquelas que um dia irão ser
ou são e não sabem, né? Muitos não têm o filho em vida, mas tem alguém do lado que tem que cuidar, tá bom? Um abraço a todos, um bom domingo.